A Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que entra no corpo pelas vias respiratórias e se liga às células do pulmão por meio dos receptores ACE2. Assim que o vírus invade, o sistema imunológico inato reage. Células de defesa liberam citocinas para tentar eliminar o vírus. Essa inflamação causa sintomas como febre, cansaço e dor no corpo. A tosse e a dor de garganta vêm da irritação nas vias respiratórias. E a perda de olfato e paladar ocorre porque o vírus e a resposta imune afetam células nervosas desses sentidos. Depois, o sistema imunológico adaptativo entra em ação. Os linfócitos T destroem as células infectadas e os linfócitos B produzem anticorpos, criando memória imunológica. Mas, quando a resposta imune é exagerada, ocorre a chamada tempestade de citocinas, que pode causar inflamação grave nos pulmões. Por isso, a vacinação é fundamental. Ela treina o sistema imune para reconhecer o vírus sem causar a doença. Febre, tosse e cansaço são sinais de defesa. Vacinar-se é o jeito mais seguro de ajudar o corpo nessa luta. Esses sintomas aparecem geralmente de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. A perda de olfato e paladar, por exemplo, é um dos sinais mais característicos da Covid-19, pois o vírus afeta o sistema nervoso responsável pelos sentidos. A proteína S se liga ao receptor ACE2, que está presente na superfície das células humanas, principalmente nas vias respiratórias, intestinais, no coração e vasos sanguíneos. A protease TMPRSS2, presente na membrana celular, ativa a proteína S, permitindo a fusão do vírus com a célula. Assim, o vírus engancha na célula, injetando seu DNA dentro dela. Após a fusão, o DNA do vírus se integra à membrana da célula humana. O RNA viral é liberado no citoplasma e começa a comandar o metabolismo celular. O vírus usa a célula hospedeira para se reproduzir, usa os ribossomos, enzimas e energia. Aí o RNA viral serve como mRNA, sendo traduzido pelos ribossomos da célula. A célula passa a produzir proteínas virais e enzimas necessárias à replicação, como RNA polimerase. E então, o genoma viral é copiado milhares de vezes e a célula humana vira uma fábrica de vírus. As novas cópias do RNA e das proteínas se juntam no retículo endoplasmático e aparelho de Golgi. O vírus completo é liberado por exocitose, ou destruição da célula, infectando novas células. Isso causa morte celular e lesão tecidual. Vou explicar o mecanismo de ação do sistema imune contra a doença COVID. Aqui em cima temos a mucosa das vias respiratórias. Então, o SARS-CoV-2, ela penetra pelas vias aéreas superiores e inferiores. O vírus tem presente em sua membrana uma proteína spike que se liga a um receptor ACE presente nas células epiteliais respiratórias, facilitando a entrada. Após entrar, o vírus utiliza o maquinário de células do hospedeiro para replicar seu RNA e produzir novas partículas virais, que saem e infectam células vizinhas, ampliando a infecção. A imunidade inata é logo ativada. Células imunológicas como macrófagos, células dendríticas, detectam padrões moleculares associados aos patógenos, são os PAMPs, e padrões associados ao dano, que é os DAMPs, por meio de um receptor que fica na membrana do macrófago, que é chamado de PRR, que é o reconhecimento de padrões. Com esse reconhecimento, inicia-se o processo de fagocitose, formando o fagossomo. O fagossomo se funde com os lisossomos, que têm enzimas digestivas, e juntamente se formam o fagolisossomo, onde acontece a degradação
do vírus. Após essa degradação, fragmentos seguem 3 vias. Parte vai para a digestão da célula mesma. Outra parte segue para a linfa para ser excretada. E uma fração é usada na apresentação de antígenos. Fragmentos virais, chamado de epítopo, são ligados ao MHC, complexo principal de histocompatibilidade. São transportadas por estes apresentadores de antígenos aos linfócitos T, nos linfonodos. Estes apresentadores de antígenos podem ser as células dendríticas, podem ser macrófagos, como também células B. Durante a fagocitose, há uma liberação de várias citocinas e quimiocinas, entre elas interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa. E elas podem fazer várias sinalizações, que é uma sinalização parácrina é quando ela sinaliza para uma célula próxima, ou autócrina quando dá uma sinalização nela mesma. E isso tudo para intensificar o processo de fagocitose. Mas tem uma outra sinalização que é a sinalização endócrina, onde essas citocinas entram na corrente sanguínea, seguem até o fígado, e lá no fígado é liberada várias proteínas que vão formar o sistema complemento. Esse sistema complemento, ele promove uma opsonização, a quimiotaxia é a lise celular de células infectadas, formando o MAC. E esse MAC, todas essas proteínas, elas retornam pelas correntes sanguíneas e atacam todas as células que contêm o vírus para fazer a lise celular. Dando continuidade à explicação, estamos agora aqui no linfonodo. As células dendríticas migram até os linfonodos, onde apresentam os antígenos aos linfócitos T e CD4, conectando a imunidade inata à adaptativa. O receptor do antígeno nos linfócitos T, por meio do seu receptor TCR, produz a interleucina 2, que faz com que os linfócitos T se ativam e se multiplicam. Os linfócitos T reconhecem e destroem células infectadas, impedindo que o vírus continue se replicando. Isso podemos chamar de imunidade celular. Esses linfócitos T produzem várias citocinas, a granzina e a perfurina. A perfurina, ela cria poros nas membranas das células-alvo, permitindo assim a entrada da granzina, que inicia a apoptose celular. Os linfócitos B são ativados com a ajuda do CD4 e se diferenciam em plasmócitos, que produzem anticorpos específicos para o vírus. Neste caso, é o IgM, IgG e IgA. O IgM tem uma resposta inicial e curta, indicando uma infecção aguda. O IgA, ela atua nas mucosas, bloqueando a entrada do vírus. O IgG promove uma neutralização e memória imunológica de longa duração. Parte dos linfócitos T
e B, se diferenciam em células de memória, que permanecem no organismo e garantem uma resposta rápida em caso de nova exposição ao vírus. Se o SARS-CoV-2 reaparecer, as células de memória são reativadas rapidamente, impedindo ou reduzindo a gravidade da doença. As vacinas apresentam ao organismo antígenos de vírus, permitindo o desenvolvimento da imunidade adquirida e memória imunológica sem causar uma infecção real. Nos quadros graves de Covid, o sistema imunológico não consegue controlar o vírus e reage de forma exagerada, liberando muitas citocinas. Essa tempestade inflamatória causa danos aos pulmões, dificuldade respiratória e pode levar à falência de órgãos. A Covid, em muitos casos, o sistema imune consegue controlar a infecção e a pessoa tem sintomas leves ou até mesmo nenhum sintoma. Mas, em contrapartida, pessoas com comorbidades ou com sistema imunológico enfraquecido ocorre uma resposta inflamatória muito exagerada devido à tempestade de citocinas e essa reação causa danos, nos tecidos, principalmente nos tecidos do sistema respiratório, que leva à falta de ar e em casos mais graves ainda ocorre a síndrome de desconforto respiratório agudo. Além do sistema respiratório, a Covid também pode afetar outros órgãos, como por exemplo o coração, pode também causar problemas neurológicos, alteração na coagulação sanguínea ou até mesmo sequelas de longo prazo, conhecido como a Covid longa, que inclui a fadiga, dificuldade de concentração, dores musculares e perda de alguns sentidos, como o olfato e o paladar. Então, dessa forma, com o avanço das vacinas e tudo mais, o desenvolvimento da imunidade coletiva, os casos mais graves diminuíram, mas o vírus continua evoluindo, gerando novas variantes, e isso reforça a importância da vacinação para combater essa doença e também com os hábitos de prevenção. Então, dessa forma, a vacina se mostra muito fundamental diante desse cenário. O tratamento da Covid-19 depende da gravidade dos sintomas apresentados por cada pessoa. A doença pode variar desde casos leves, que não precisam de internação, até casos graves, que exigem cuidados intensivos no hospital. Nos casos leves e moderados, o tratamento é feito em casa, com o objetivo de aliviar os sintomas. São utilizados antitérmicos e analgésicos, como paracetamol, para reduzir a febre e as dores no corpo. Além disso, é essencial descansar bastante, beber bastante água e manter uma boa alimentação, ajudando o corpo a se recuperar naturalmente. O paciente também deve ficar em isolamento para evitar transmitir o vírus para outras pessoas. É importante lembrar que antibióticos não são indicados, já que Covid-19 é causada por um vírus e não por bactéria. Já nos casos graves, o tratamento precisa ser realizado no hospital, porque o vírus pode causar uma forte inflamação nos pulmões, levando a dificuldade para respirar e a baixa oxigenação do sangue. Nesses casos, o paciente pode precisar de suporte respiratório, como o uso de oxigênio por catéter, máscara ou até ventilação mecânica, nos casos mais sérios. Além disso, os médicos utilizam corticoides, como a dexametasona, para reduzir a inflamação pulmonar e melhorar a resposta do organismo. Outro tipo de medicamento usado é o anticoagulante, que ajuda a evitar tromboses, que é uma complicação comum em casos graves da Covid-19. Mesmo com todos esses cuidados, ainda não existe uma cura específica para a doença. Por isso, o tratamento é voltado a controlar os sintomas e dar suporte ao corpo, até que o sistema imunológico consiga eliminar o vírus. E, por fim, é importante destacar o papel fundamental da vacinação. Embora a vacinação não seja um tratamento direto, ela é essencial para prevenir as formas graves da doença, reduzir internações e diminuir o número de mortes. As vacinas ajudam o sistema imunológico a reconhecer o vírus com mais rapidez, o que faz com que, mesmo que a pessoa seja infectada, o corpo consiga reagir melhor e evitar complicações. Em resumo, o tratamento da Covid-19 envolve desde cuidados simples em casa até medidas intensivas em hospitais, dependendo da gravidade. E a vacinação continua sendo a principal forma de proteção e de controle dessa doença que marcou o mundo inteiro.